Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NBA. Depois das minhas férias, merecidas férias, o programa voltou na segunda-feira com um episódio sobre futebol americano, sobre NFL. Então, se você é fã de NFL, draft tá chegando daqui a 2 semanas. Acompanhe toda a cobertura lá nos episódios sobre NFL. O programa de hoje, NBA, programa eu e você aqui conversando. Claro, eu fiquei dessas 2 semanas fora, 3 semanas na verdade. Viajei 2 semanas e foram 17 dias que eu passei na China. Muito legal, uma viagem incrível. Não parei de acompanhar a NBA e eu tava me coçando pra falar principalmente sobre 2 assuntos. A gente vai falar sobre 3 assuntos hoje. Um é um pouco menor, que eu tenho que falar, que é o Giannis Antetokounmpo de novo, mas corrida pelo prêmio de MVP e pelo prêmio de calouro do ano. Os 2 prêmios são 2 das disputas mais interessantes em muito tempo, tanto para MVP, tanto quanto para calouro do ano. Então vamos entrar nessa conversa. Vamos começar falando sobre MVP, que normalmente nesse estágio a gente tem um grande favorito ou é uma corrida entre 2 caras. Esse ano a gente chega agora com 3 candidatos reais: Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. Qualquer um dos 3 que vencer não é um absurdo. Eu tenho meu voto, eu vou compartilhar. Eu fiz um vídeo sobre isso, na verdade, mas é um videozinho de Instagram, de Reels, de TikTok. Não dá pra entrar em profundidade como aqui no podcast, né? Então eu vou explicar um pouco melhor o meu raciocínio, explicar por que eu tenho a ordem do jeito que eu tenho, né? Mas qualquer um desses 3 podem ganhar e não seria um absurdo. Seria um prêmio justo. Obviamente, eu tenho meu voto. Na minha opinião, tem um desses caras aqui que é a escolha certa, mas eu também não acharia um absurdo se algum dos outros 2 vencerem, né? Esse é o ponto. É uma disputa real entre os 3. Vamos começar. Quando você vota pra MVP, eu não tenho voto, gostaria muito de ter voto, NBA, me liga. Mas quando você vota pra MVP, você elege seu top 5. E esse ano a gente tem, se você acompanha a NBA, você já ouviu falar sobre isso, é a temida regra dos 65 jogos. Para você ser considerado para prêmios individuais, para seleção, ao NBA, ao Defense e tal, você tem que ter 65 jogos. E isso eliminou os caras. Acho que dos candidatos ao MVP, 2 grandes nomes caíram nessa, que foi o Luka Doncic e o Cade Cunningham. 2 caras que estariam no top 5, brigariam pelo menos para estar no top 5, mas não vão bater os 65 jogos, né? Então, esse é o efeito. Por que essa regra existe? A regra existe uma tentativa da NBA de incentivar mais os jogadores a de fato jogar. A você criar uma penalidade para quando eles... Assim, criar... O cara não... hoje eu não tô afim, não vou jogar não. Não, joga. Porque se você... E não é só a honraria em si, né? Pro Cade Cunningham, por exemplo, se ele fosse ao NBA, o salário dele seria maior. E pro Wembanyama também, né? Então, se ele bater os 65 jogos que ele deve bater, o salário dele, a próxima renovação, vai ser um valor maior. Mas, enfim, tem impactos reais. Mas, assim, é a NBA enxugando gelo. O problema maior é que a temporada regular é muito longa, então acho que a gente viu esse ano que, beleza, o jogador quer jogar, mas ele não tem um limite, que essa regra pode servir de incentivo. Então vamos pro meu top 5. Meu quinto colocado, e é absurdo esse ser o cara que vai chegar nos 65 jogos, os Clippers têm mais 5 jogos, se eu não me engano, ele precisa jogar 2 desses 5 jogos, é o Kawhi Leonard. Quem diria, Kawhi Leonard, de todos esses caras, é o que vai chegar a 65 jogos, né? E ele terminou a temporada passada muito bem e jogando ainda melhor. É a melhor temporada dele desde 2019, né? O ano
do título com o Toronto Raptors. É a maior pontuação dele, média por jogo, né? 28.1, maior média da carreira dele. Ele tem 6,3 rebotes, 3,6 assistências, arremessando 38% de 3. Defesa em alto nível, claro, não é Prime Kawhi, né? Que era um 2, se não o melhor defensor de perímetro da história da NBA. Mas ele ainda é capaz de ligar a intensidade ali, ter um impacto muito grande na defesa. E ele impediu o Los Angeles Clippers de passar uma grande vergonha, né? Que era mandar possivelmente a primeira escolha geral pro Oklahoma City Thunder. O time vai pro play-in. Claro, trocou o Ivica Zubac, trocou o James Harden. Darius Garland vem jogando muito bem, então parece que vai ser uma troca boa pra equipe. Quase trocou o Kawhi, né? O que saiu de notícia é que eles quase trocaram o Kawhi, mas seguraram o Kawhi e ele fez um ano realmente espetacular. Então ele é meu quinto colocado para MVP. Meu quarto colocado é o Jaylen Brown. Jaylen Brown que... é engraçado, né? Ele é um cara que já tá o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... É o 10º ano dele na NBA, né? E a gente meio que... no primeiro, no segundo ano, a gente já quer... colocar meio que, sim, colocar o cara numa caixa, esse jogador é isso, esse jogador é aquilo e tal. E o Jaylen Brown, no 10º ano dele, ele eleva o jogo dele mais uma vez, né? Aos 29 anos. Claro, ele passa de 17 arremessos por jogo para quase 22 arremessos por jogo, né? Porque ele tem que carregar o ataque sem o Jason Tatum. E ele fez isso muito bem, né? Ele sobe a média dele de 22,2 pontos por jogo para 28,8, 7 rebotes, 5,2 assistências. Manteve um nível alto na defesa, melhorou como playmaker, né? O número de assistências dele subiu quase uma assistência inteira. Claro que nessas últimas semanas, com o retorno do Tatum, ele tem... acho que até para os Celtics se encontrarem, né? Ele não tem o mesmo volume, mas é um ano brilhante. Ele provavelmente vai ser o primeiro time ao NBA. É legal ver que, assim, e serve até de exemplo pra gente, né? Como ocasião, circunstância, e um cara mesmo nesse estágio da carreira pode mostrar mais do que ele mostrou, né? Até agora, né? Então, Jaylen Brown, quarto colocado pra MVP, pra mim, justo. Se o Cade Cunningham tivesse batido os 65 jogos, eu acho que seria uma disputa, Jaylen Brown ou Cade Cunningham. Eu provavelmente penderia para o Cade Cunningham, mas é bem próximo. E o Luka Doncic eu colocaria na frente dos dois, né? Mas com os caras que chegaram, o Jaylen Brown já chegou, tem 70 jogos, o Kawhi, falei agora, né? 63. Com os caras que estão a caminho para bater essa marca, pelo menos, esse seria o meu quinto e meu quarto. E agora o top 3, né? O top 3 é destacado. Eu coloquei na tela aqui, pra quem tá assistindo, alguns números que eu vou ler pra você que tá só escutando o podcast. São números só pra você ter uma noção, né? Porque a gente tem que ir um pouco mais profundo aqui pra definir o MVP. O Jokic tem 28 pontos por jogo, 12,9 rebotes, 10,9 assistências, arremessando 56,8% de quadra em 35,2 minutos por jogo. O Shai tem 31,3 pontos por jogo, 4,3 rebotes, 6,5 assistências, arremessando 55,4%, 33,3 minutos por jogo. Como eu falei, não precisa se preocupar muito com esses números. Victor Wembanyama, 24,8 pontos, 11,5 rebotes, 3,1 assistências, 51% de quadra, 29,2 minutos por jogo, perdão. E um pequeno detalhe que ele é de longe o melhor defensor do mundo, vai ser eleito defensor do ano e a distância dele pro segundo melhor defensor da NBA é bem grande hoje, né? Vamos começar por quem é o terceiro colocado. Na minha opinião, claro, você pode discordar à vontade aí da sua casa, se você estiver no ônibus, estiver no metrô, no carro, se estiver na faculdade, na academia, que pra mim são as melhores formas de consumir o podcast. Ou se você estiver assistindo também, muito legal, fico feliz, os números no YouTube estão cada vez melhores, né? O meu terceiro colocado, entre o Wembanyama, Shai e Jokic,
é o Wembanyama. Eu tenho o Wembanyama na terceira colocação e, de novo, se ele vencer, eu não acho absurdo. Eu acho que você pode fazer um argumento muito bom pro Wembanyama, que é a distância ofensivamente, ele tá bem abaixo de Shai e Jokic. Mas ele defensivamente, ele tá mais acima. A distância é maior dele pra Shai e Jokic, né? Então se você faz esse ponto da defesa, eu acho que é um argumento justo. Mas o que me faz ter o Wembanyama na terceira colocação é que ele joga muito menos que o Jokic e que o Shai. O Wembanyama tem, nesse momento, né, ainda vai ter a rodada dessa quarta-feira, ele tem 1.839 minutos na temporada. Como eu falei, 29 minutos por jogo. O Shai Gilgeous-Alexander tem 2.229. São 400 minutos a mais. O Jokic tem 216 minutos. 2.216 minutos, perdão. Também, mais ou menos 400 minutos a mais. Né? São uns 10, 11 jogos a mais. Eu acho que você pode, com o argumento da defesa, eu acho que você pode dizer, numa média, minuto por minuto em quadra, acho que é justo dizer que o Wembanyama tem um maior impacto. Mas o Shai e o Jokic estão muito mais tempo em quadra. Jogam muito mais. Eu acho que o Wembanyama precisa... Para ele ser o MVP, no ano que o Jokic e o Shai fizeram o que eles vêm fazendo, jogando menos de 30 minutos por jogo, eu acho que é um ponto que não dá pra competir, né? Porque assim, não tô dizendo que é o caso. Você prefere ter um jogador nota 10 por 29 minutos em quadra ou um jogador nota 9 por 37 minutos em quadra? É melhor ter o cara nota 9 por 37 minutos em quadra. É muito minuto a mais, né? Ao longo de uma temporada inteira. Como eu falei, né? O Shai e o Jokic basicamente jogaram 10, 11 partidas inteiras a mais do que o Wembanyama, né? Então, por isso o Wembanyama é o meu terceiro colocado. E agora é brabo. Disclaimer aqui, né? Fazer aqui um reconhecimento aqui, né? O Jokic é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Não sou particularmente fã do estilo de jogo do Shai. E eu sei que muita gente não é. A questão do lance livre e tal. Dito isso, eu tenho o Shai como MVP e o Jokic como segundo colocado. Vou explicar. Ano passado, meu voto era do Jokic. O Shai ganhou. Eu acho que o Jokic fez um ano melhor do que o Shai. Acho que ele deveria ter vencido o prêmio de MVP. Esse ano, eu sinto que a maioria da... Não sei. Acho que não. Eu acho que o Shai vai vencer. E eu acho que o Shai deveria vencer. Mas você olha para os números do Jokic, você tem aí 28 pontos por jogo e um negócio que é completamente absurdo. Nunca um jogador na história da NBA liderou a liga em rebotes e assistências. Eu não tô dizendo no mesmo ano, tô dizendo durante a carreira do jogador teve um ano que ele liderou em rebotes e outro que ele liderou em assistências. Isso nunca aconteceu. O Jokic tá caminhando pra fazer isso no mesmo ano. Ele tá liderando a NBA em rebotes, tá liderando a NBA em assistências. É um ano completamente absurdo, sensacional do Jokic. E aí, por isso que eu falo que não é só olhar os números. Sim, os números base, né? Você tem que ir um pouco mais profundo. O Shai tá tendo uma das melhores temporadas que um guard já teve na história da NBA. A gente tá falando aqui de temporada nível Michael Jordan e Kobe Bryant. O que o Shai tá fazendo. 31,3 pontos por jogo, arremessando 55,4% de quadra, sendo um guard, sendo um armador, é insano. É completamente insano. Você não vê jogadores de perímetro, como é o Shai, com um aproveitamento tão alto. E os dois tiveram que lidar com muitos problemas, né? O Jokic teve lesão do Aaron Gordon, teve lesão do Ken Johnson, do Christian Brown e tal. O Thunder também. O Thunder tem um elenco melhor, mas o Thunder, o Jalen Williams, ele tá com 32 jogos.
Hartenstein se machucou também, né? O Caruso se machucou. AJ Mitchell, que é o cara importante, também se machucou, né? Então teve muita gente que se machucou. E o Shea manteve esse time com a seed número 1, com a melhor campanha da Conferência Oeste. O Nuggets, por incrível que pareça, se saiu um pouco melhor sem o Jokic do que o Thunder sem o Shea. Porque o Jamal Murray teve um ano espetacular, vai ser seleção All-NBA também. Então, se você me disser, Gabriel, eu voto no Jokic, eu não acho um absurdo. De novo, eu amo o Jokic. Mas eu simplesmente acho que o que faz, o que o Shea faz, né, é uma temporada de nível Michael Jordan e Kobe Bryant. E eu acho que esse é engraçado, né, porque ano passado eu achava que o Jokic venceu, eu nem tinha tanta dúvida assim. Pra mim, o Jokic 1, Shea 2. Aqui é mais próximo, mas eu vou pender pro Shea. Eu sinto que, pelo menos no meu Instagram, né, a maioria das pessoas tá pendendo pro Jokic, né? Mas eu acho que é muito por conta desse último jogo contra o Spurs, né? Que ele jogou muito bem e tal. Então, um pouco de que aconteceu mais recente. Mas é isso. Hoje seria Shea Gilgeous-Alexander número 1, Nikola Jokic número 2, Victor Wembanyama número 3, Jaylen Brown número 4 e Kawhi Leonard na 5ª colocação. Vamos passar agora para calouro do ano, que também é uma disputa histórica entre Con Knippel do Charlotte Hornets e Cooper Flagg do Dallas Mavericks. O pessoal tá vendo na tela aí. Vou botar os números dele, vou ler aqui pro pessoal que tá escutando também. Con Knippel, 18,7 pontos por jogo, 5,3 rebotes, 3,4 assistências, 42,9% de 3, que é uma insanidade completa. Ele tá arremessando 8 bolas de 3 por jogo, que é uma média, um volume altíssimo. 31,5 minutos por jogo. Cooper Flagg, 21,2 pontos por jogo, 6,6 rebotes, 4,5 assistências, 29,7% de 3, 33,9 minutos por jogo, né? Ele tem também ali um estoque, né? Por jogo. Não, um estoque por jogo que é uma combinação de toco ou roubo de bola por partida, né? O Cooper Flagg tem 1,2 rebotes, 0,9 assistências. De novo, não se pegue tanto nos números, né? O que o Con Knippel faz realmente é um ano bizarro. Um ano absurdo. E ele já entrou na NBA como o melhor arremessador de 3 não chamado Stephen Curry. Que é um ponto que o Zach Lowe fez no podcast do Bill Simmons essa semana, que eu concordo plenamente, tanto que eu tô roubando aqui. Ele entrou na NBA sendo basicamente o Klay Thompson. Claro que faltam as outras coisas que o Klay Thompson fazia em quadra, mas ele no primeiro ano ele é muito melhor do que o Klay Thompson era no primeiro ano, né? E tem mais no jogo dele que o arremesso de 3, né? Mas ele é um arremessador incrível de 3. O segundo melhor arremessador de 3, né, na NBA, provavelmente. Dito isso, meu voto é pro Cooper Flagg. Por tudo... Assim, e o Con Knippel, ele tem a vantagem de estar num time muito mais competitivo, né? O Charlotte Hornets tá ali ainda brigando, pode dar uma vitória atrás do Toronto Raptors, né? Por uma vaga nos playoffs direto, né? Vai estar pelo menos no play-in, enquanto o Dallas Mavericks, 25 vitórias só, né? Antepenúltima colocação da Conferência Oeste, né? São 18 vitórias a menos do que o Charlotte Hornets. Mas é porque o Con Knippel tem LaMelo Ball, tem Brandon Miller, enfim, tem um time melhor ao redor dele. A responsabilidade que o Cooper Flagg tem é absurdamente maior. E ele faz tudo. É o cara que começou a temporada, o Dallas Mavericks estava colocando ele de armador, né? E o mais absurdo sobre o Cooper Flagg é que ele entra na NBA, eu e muitos outros analistas fizemos esse ponto. Ele era aquele cara que fazia tudo, defesa em alto nível, iniciava ataque e tal, mas ele não parecia um pontuador tão natural. E aí ele vem de jogo de 50 pontos e vem fazendo o que ele vem fazendo, principalmente
na segunda metade da temporada, né? E acho que o que me faltou ali projetar um pouco melhor é que hoje o jogo no basquete universitário é bem mais truncado que na NBA. Na NBA tem muito mais espaço. Então o Cooper Flagg tem mais espaço e vem fazendo o que ele fez, né? O recorde de pontos para um jogador de menos de 20 anos. Então eu acho que o Con Knippel, um jogador incrível, um cara que contribuiu muito pro Charlotte Hornets se tornar um time que, assim, segunda metade da temporada o Charlotte Hornets está entre os melhores times da NBA. Mas eu acho que o Cooper Flagg faz mais e, assim, acho que a diferença na campanha é a diferença no resto do time. Então eu vou de Cooper Flagg pro prêmio de calouro do ano, mas eu também não descarto mudar isso não, tá? Porque eu acho que o Hornets vai jogar ainda, se bem que são 2 jogos só pro Hornets. 2 jogos pro Hornets, 3 pro Dallas Mavericks. Então é isso. Meu voto é pro Cooper Flagg. Vamos falar sobre como tá a classificação? Classificação de momento na NBA, né? Só pra gente dar uma última olhada aqui antes de entrar no último tópico. A gente tem na Conferência Leste Pistons garantiu a seed número 1, mesmo sem o Cade Cunningham. Enfrentará o time que sairá o último time que sairá do play-in, né? O play-in, pra quem não sabe, repescagem. O 7º colocado enfrenta o 8º colocado. Quem vencer nesse jogo enfrenta nos playoffs o 2º colocado na classificação geral, que nesse momento é o Boston Celtics. Quem perder enfrenta o vencedor entre 9 e 10, nesse momento o Hornets ou o Heat, para ser a seed número 8, e aí enfrenta o time de melhor campanha, nesse momento o Detroit Pistons. Só que tá muito embolado ainda, porque você tem o Hawks com 45 vitórias na 5ª colocação, o Raptors com 44, o 76ers 43, o Magic 43 e o Hornets 43. Então tá bem enrolado ainda. Então Pistons vai enfrentar um desses times do play-in, o Celtics vai enfrentar o outro. Nesse momento a gente teria Knicks contra Raptors, Cavaliers contra Hawks. Hawks que vem pegando fogo, vem jogando muito bem e não vai ser um time agradável de se enfrentar, porque é um time que sem o Trae Young conseguiu adotar uma identidade mais defensiva, um time mais sólido, um trabalho muito bom do Quinn Snyder. Então não acho que não tem muita moleza pro Cleveland Cavaliers, não. Acho que é uma série equilibrada, aliás, eu diria. No Oeste, a gente já tem os 4 times do play-in definidos, né? Você tem Phoenix Suns na 7ª colocação, Clippers na 8ª, Blazers na 9ª, Golden State Warriors na 10ª colocação. Eles não têm como avançar aqui, né, na classificação da temporada regular, nem tem como cair, então serão esses 4 times. Ainda dá pra Portland e Clippers ali mudarem de posição, mas ao que tudo indica vai ser mais ou menos essa ordem aqui. Então vai ser Phoenix Suns enfrentando Clippers, o time de campanha melhor recebe esse jogo único. Quem vencer enfrenta o San Antonio Spurs, que já tá ali garantido com a 2ª colocação. E aí 9 e 10 Blazers contra Warriors. Stephen Curry voltou recentemente, é um bom reforço. Gui Santos não jogou na última partida, né? Antes disso vinha sendo um negócio de outro mundo, né? Eu tava lá na China acompanhando, falei, putz, não posso fazer um vídeo, não dá pra fazer um vídeo daqui, caralho, ele tá jogando um absurdo, Gui Santos. Mas aí você tem Blazers e Warriors, quem vencer vai enfrentar o perdedor entre Suns e Clippers, pra enfrentar o Oklahoma City Thunder, né? E vamos ser bem sinceros, né? A briga aqui no play-in é pra ser trucidado pelo Thunder e pelo San Antonio Spurs. Não vejo muita chance, seja qual for o time que sair aqui do play-in. E aí você tem Denver Nuggets, nesse momento, enfrentando o Minnesota Timberwolves. Deve ser... O Minnesota Timberwolves tá bem encaixado já aqui na 6ª colocação, mas dá pra mudar ainda Lakers, Nuggets e Rockets, né? O Lakers só que tá dizimado por lesão. O Rockets, vibe péssima, mas você teria Lakers contra Rockets, Nuggets contra Timberwolves, né? Que seria uma série bem interessante. Alguns jogos já, o Anthony Edwards, alguns jogos ali que ele desfalcou os Wolves, né? Mas é uma rivalidade. Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Pra encerrar, eu tenho que falar sobre as notícias com vocês, né? Por mais que seja um assunto que eu não queira mais falar. Giannis Antetokounmpo, né? Chegou ao fim a relação entre Antetokounmpo e Bucks, né? Porque
rolou tudo que rolou na janela de trocas, e aí o Giannis não queria ser o cara que pede a troca e tal, mas ele quer que o Bucks melhore, mas o Bucks não tem como melhorar. A gente já falou sobre isso aqui 1000 vezes. E agora ele basicamente falou publicamente que ele quer jogar e os Bucks não estão deixando ele jogar. Isso vem porque ele queria jogar com os 2 irmãos dele e... sei lá, eu já falei isso tantas vezes, né? Mas a vibe não poderia estar pior. Saiu uma reportagem sobre os bastidores. O Doc Rivers tá batendo cabeça com todo mundo, mandando, me busca no Google aí pra você saber quem eu sou e tal, não sei o quê. Precisa de uma intervenção aqui. Precisa o Adam Silver botar numa reunião o Giannis, a diretoria dos Bucks, falar, não tem mais condições. E a questão é que a gente achava que na janela de trocas não tinha mais condições e continuou, né? E ele deu todas as declarações de que não, eu vou ficar e tal, não sei o quê. Estrelas não se juntam, eles trazem outros caras e tal, não sei o quê. Chega, não dá mais, já não dá mais uns 3 anos, 2 anos. Ele precisa sair do Milwaukee Bucks, eu não aguento mais. Giannis Antetokounmpo, não vou mais fazer, destinos possíveis pro Giannis. Não aguento mais. Próximo vídeo, o podcast que eu fizer sobre o Giannis vai ser Giannis trocado. E aí a gente começa a analisar a partir daquilo. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam, que assistiram, que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta ainda essa semana com um episódio sobre a NFL exclusivo para apoiadores. E na semana que vem tem episódio novo sobre a NFL aberto ao público, segunda-feira, meio-dia. E também no meio da semana sobre NBA. Um grande abraço a todos. Tchau.